tudo bem? Hoje eu vim aqui para conversar um pouco com vocês. Eu nem sei, eu tô começando isso agora, mas é um chamado que eu já tô tendo aí alguns anos, vamos dizer assim, e nos últimos meses tem se intensificado bastante. Essa questão de eu conseguir vir aqui, sabe, dar cara a tapa, falar um pouco sobre essa minha trajetória do da expansão de consciência. Eu olhei pra cima ali porque aqui na frente apareceu bem uma gatinha ali na hora que eu comecei a falar. E assim, hoje eu, sabe, alguns anos, né, eu venho passada aí por essa transformação de expansão de consciência mesmo, de tentar entender esse meu íntimo, essa questão do, como é que eu posso dizer? Essa questão do espiritual. Eu sou uma pessoa que vim de berço católico, então toda a minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, são muito católicos, né? Não só aqueles católicos praticantes, né, de toda, né? Tem uma parte ali da minha família que é, mas assim, a minha família mesmo, pai, mãe, meus avós, não são tanto. Porém, né, eu fui criada ali, fiz a tal da catequese, fiz tudo, mas desde muito nova, dentro de mim, eu percebi que alguma coisa estava errada, sabe? Eu não conseguia acreditar naquele Deus da Bíblia que ele só castiga, que você é um pecador, se você não fizer isso, ele vai te castigar, e vai te castigar, e vai te castigar. Então, desde sempre eu não entendia. Eu falei, gente, como que falam assim, tanto, nossa, mas Deus é amor, e se você fizer qualquer coisinha ali que eles julgam hoje como pecado, você vai ser castigado, você não vai pro reino dos céus, enfim, todo aquilo, né, que é geralmente quem é criado assim, mais né, nessa questão cristã, né, mais tradicional, sabe? Então, desde muito pequena eu venho nessa trajetória de tentar entender um pouco. Então, desde assim, do final da minha infância, ali pro começo da adolescência, eu sempre me interessei muito por coisas místicas, por coisas de bruxas, sabe? Assim, aquela questão de, sabe como falam as bruxas do bem? Então, eu sempre me interessei por isso, então eu sempre pesquisei muito, sempre gostei dessa coisa mística de tarô, de aprender sobre. Então, assim, eu sempre fui muito curiosa, frequentei diversas religiões para tentar me encontrar ali, tentar encontrar o que eu julgava como correto dentro de mim. E assim, sempre, lógico, em todas que eu ia, tinha um ponto ali que eu me identificava muito, porém o restante, aqueles dogmas da empresa, perdão, da religião, né? Isso nunca me atraiu. Né? Ia em várias, me sentia muito bem, na grande maioria, sentia aquela paz, aquela energia, né? E então vim aí nessa trajetória. E basicamente ali, no final da minha adolescência, ali pro começo da vida adulta, já com os meus 17, 18 anos, eu descobri ali a tal da lei da atração. E assim, descobri porque eu sempre gostei muito de ler. Então, eu sempre gostava de comprar livros, né? De pedir livros. No caso, quando eu era adolescente, pra minha mãe comprar pra me ler. E aí eu me deparei ali com aquela sessão, né, de autoajuda, como dizem. E ali tem bastante livros, né, de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade, coisa que eu nem imaginava na época. E eu acho que o meu primeiro contato ali, mais com essa questão da lei da atração, desse mundo espiritual, assim, né, foi através de um livro, não lembro qual foi o primeiro, assim. Eu sei que na época eu li O Segredo, né? Que eu acho que muita gente, principalmente ali das antigas, vamos dizer assim, começou através desse livro. Então, livros de finanças também que envolvem, né? Tipo Pai Rico, Pai Pobre. Então, esses livros mais tradicionais, assim, eu tive acesso ali com os meus. Eu lembro que eu comprei numa livraria quando eu comecei a trabalhar num shopping aqui de São Paulo. E li e entendi, né? E assim, falava, gente, pode, né? Essa questão da gente começar a entender, e tudo é mental, e a gente começa no mental, enfim. Mas assim, né, como sempre, é aquela questão do quadro de sonhos, que você tem que visualizar. Então não é uma coisa que encaixou muito na minha mentalidade naquela época. Porém, ali veio, né, foi passando anos e anos, e sempre naquela mesma. Então ali eu acredito que ali começou o meu despertar,
né? Meu despertar espiritual. E ali eu vim lendo outros livros, aí como eu falei, já fui indo mais para essa parte de finanças, né? Como Pai Pobre, os livros do Napoleão Hill, também cheguei a comprar algum para ler, e aí começou ali no YouTube, alguns vídeos sobre a lei da atração. Comecei, né? Comecei a pesquisar, comecei a ver, comecei a gostar daquilo, comecei a entrar mais pro lado espiritual mesmo da coisa, assim, não só a lei da atração em si, mas mais o lado espiritual. E ali eu comecei a enxergar. Falei, opa, peraí, tô vendo aqui alguma coisa que faz um pouco de sentido com aquilo que eu sinto de mim. E foi quando aí foi, né, mais pesquisas, fui encontrando canais sobre isso, fui pesquisando e fui entendendo, né, que existe sim um Deus, né? Mas não aquele igual que eu nunca acreditei, que é aquele senhor da barba branca, do cabelo branco, sentado num trono, em cima de uma nuvem, com os anjinhos ao redor, né? Ali com um trovão de um lado né? E flores do outro, vamos dizer assim. Se você fizer errado, ele te joga um raio. Se você fizer certo, ele te dá flores, basicamente assim, né? Então eu entendi que não é isso, né? Existe sim, como eu falei, um Deus, né? Um ser superior, uma energia superior que fez tudo isso. Então, assim, nunca acreditei que por conta de uma explosão tudo isso foi criado. E principalmente depois que eu tive meus filhos, aí que você consegue perceber mesmo que aquilo é surreal, gente. Não tem como. Não tem como duas coisinhas muito pequenas se juntarem e dentro do seu próprio corpo gerar, né, todo um ser, né? Então, assim, a partir daquilo, então, foi uma coisa, assim, muito transformadora na minha vida. Acho que quem é mãe vai entender bem do que eu tô falando. Então veio essa sensação mesmo de pesquisar, de saber, e aquela sensação de preenchimento, sabe? De assim, nossa, eu não tava louca, sabe? Eu não tava louca. Realmente existe alguma coisa superior, algum ser de luz, né, alguma energia que criou tudo isso que hoje nós vemos. E aquilo e muitas coisas falam na Bíblia mesmo sobre, né, sobre como que a questão até a questão da lei da atração mesmo, né? Na Bíblia fala muito. Eu não sou uma estudiosa da Bíblia, estou começando a ir mais um pouco para essa questão da Bíblia hoje, mais focada assim no nessa parte espiritualista, né? Não tanto de religião. Hoje eu tô conseguindo entender um pouco. Eu acho que por esse dogma de religiões, eu meio que me sentia desconfortável. Sempre quando falavam em Bíblia, ou sempre quando falavam a palavra Deus, né? Quando falavam Deus, eu imaginava aquele senhor sentado no trono, julgando todo mundo né, enfim. Agora eu tô começando a me acostumar um pouco mais com essa palavra Deus, né? Porque Deus nada mais é do que o ser superior, do que a energia superior, do que o eu superior. Então, em cada livro que você lê, em cada canal que você assistir, em cada coisa que você for ver mais essa parte, cada um fala de um jeito, mas tudo quer dizer a mesma coisa, né? Aquela força lá em cima que criou tudo isso, que tá experienciando a vida aqui na Terra através de cada objeto, cada coisa, né? E aí você, né? Então, nesse processo aí foi quando eu descobri, claro, ali também muita gente começou ali pelo Hélio Couto também. Então, tive a minha fase ali do Hélio Couto, a minha fase de fazer todo aquele caminho lá das palestras, né, que ele passa. Ali eu fui também entendendo uma outra parte, né, mais dessa lei da atração. E aí eu comecei com esse meu despertar, sabe? Então foi assim que eu comecei. E eu sempre fui, desde de pequena, sempre fui uma criança, assim, que sempre quis muitas coisas, né? Sempre desejei muitas coisas e sempre tive tudo aquilo. Claro, graças, né, à minha família, que sempre teve, né, nunca passamos dificuldade, nunca tivemos grandes coisas, assim, mas nunca passamos dificuldades, mas eu sempre tive uma vida um pouco acima da média ali, às vezes até dos meus vizinhos, dos meus amigos de escola. Então, sempre, então, né, tudo que eu queria, a minha mãe sempre também ali, minha mãe e meu pai, sempre, né, conseguiam proporcionar aquilo, tanto para mim quanto para minha irmã. E com a adolescência vinha a mesma coisa, e aí hoje eu entendo que, assim, isso é o manifestar, né? É aquilo que a gente chama de manifestar.
E hoje eu percebo também que eu consigo manifestar muitas coisas, né? Hoje eu entendo, hoje eu sei o que que é o manifestar, né? Aquilo que você vibra, né? Porque tudo vibra. E se tudo vibra, né? A nossa vibração vai de acordo com a vibração do que você quer e aquilo ali, né? Conforme você vibra né? Conforme, ficou redundante, mas enfim, conforme a sua vibração tem a mesma vibração da coisa que você quer, isso se junta, né? Ou como alguns dizem, né? Isso tá ali no reino, no superior, né? No seu superior, e quando você vibra, aquilo ali se funde com você e você acaba manifestando aquilo que você quer. Hoje eu tenho muita clareza disso, eu sei muito bem o que que é isso, eu sei essa questão da manifestação, questão de técnicas de todo quanto é tipo de técnica que você imaginar, eu já fiz, de escrever no caderno, de manifestação, de Ho'oponopono, do 33 vezes 3, 55 vezes 5, enfim, assim, sabe, todas essas eu já tentei fazer, só que assim, eu tenho uma coisa que coisas que são muito repetitivas, que demandam um tempo, faça por 21 dias, isso tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito pessoal também, porque, assim, para mim mudar um hábito de saúde mesmo, hábito para o meu emagrecimento, porque eu tive aí um grande emagrecimento também, eu emagreci ali 40 quilos, tá? Através de cirurgia. Eu fiz a cirurgia bariátrica e eu acredito que é uma das coisas que eu manifestei também. Porque eu não conseguia emagrecer por conta própria, exatamente por isso, porque eu não conseguia mudar esses meus hábitos. Eu sempre muito ansiosa e, e na minha cabeça, né, certo, errado, enfim, não sei, não tô aqui pra entrar nesse âmbito ou, né, nem pra receber julgamentos, enfim, mas assim, na época, chegou uma época que eu já tava com muitos quilos, eu já tava muito em cima do peso, já tava com obesidade, né, ali grau 2 já indo pro grau 3 e na minha cabeça eu só ia mudar esse meu cenário se eu fizesse uma cirurgia bariátrica, porque eu ia ter aquele acompanhamento, eu ia conseguir emagrecer, não é fácil, tá? Não achando, com cirurgia é fácil. Não, não é fácil. Só sabe quem já passou por isso. Então, mas na minha cabeça eu sabia que eu ia ter uma tranquilidade no emagrecimento até eu conseguir mudar os meus hábitos e com a mudança dos meus hábitos eu conseguir manter depois. Então isso foi uma, né, já entrando aqui, foi uma das minhas manifestações. Eu consegui fazer, eu já tenho 2 anos de operada. Mas assim, mas voltando, né? Então, assim, eu não consigo criar esse hábito. Eu faço ali por 2, 3 dias, 7 dias no máximo, e depois eu acabo esquecendo. E geralmente eu consigo fazer ali durante a semana, quando é mais tranquilo, quando, né, as crianças estão na escola, meu marido tá trabalhando, então eu fico um período sozinha, então eu consigo desenvolver. Mas chega o final de semana, a rotina, filhos em casa, casa pra arrumar, porque, né, eu ainda não me manifestei a minha vida dos sonhos, né? Então, de ter alguém pra me ajudar em casa, né? Alguém pra, né, assim, nem falo pra cuidar dos meus filhos, porque não, porque eu acredito que hoje não preciso de uma babá, vamos dizer assim, mas, né, sabe, só uma pessoa pra ajudar ali dentro de casa pra mim já tava ótimo. Já é uma coisa que demanda, né, quem é dona de casa sabe. Apesar de eu não ser só dona de casa, eu sou consultora de RH também, então hoje eu trabalho, né? Hoje eu sou empresária, hoje eu tenho a minha própria consultoria, mas hoje eu trabalho da minha própria casa. Então, para mim é muito mais tranquilo, né? É mais tranquilo, porém eu preciso ter um pouco mais de. Como é que eu posso dizer? Um pouco mais eu preciso ter um pouco mais de organização no meu dia a dia, sabe? Então eu preciso ter essa organização, porque, né, senão você acaba procrastinando muitas coisas, deixando de fazer para ir fazer coisas de casa, ou às vezes você acaba, né, fazendo muita coisa do trabalho e deixando a casa para depois, e aí você precisa, né? Enfim. Eu tenho meu marido me ajuda muito, porque como ele trabalha durante a semana, ele só tem o final de semana ali para me ajudar. E eu geralmente gosto de fazer essas coisas durante a semana, pra ter o final de semana livre, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, tenho uma menina de 4 e um de 12. Então eu gosto de pegar os sábados, muitas vezes ali pra sair com eles e passear, ir pro parque e andar, ou mesmo sentar pra ver um filme, sabe? Domingo eu gosto, o meu domingo assim meio que é sagrado, sabe? Eu gosto de ficar o dia ali, tomar um café com a família, sempre que possível, né? Fazer um almoço e sentar ali no sofá, ver uma Netflix, ver um filme, ver uma série. Então, domingo eu gosto muito disso, né? Sábado eu gosto mais de fazer alguma coisa com as crianças, ou às vezes dar uma saída mesmo, eu e meu marido, ou às vezes, né, acontece
né, uma festinha, alguma coisa. Então eu uso muito esse tempo pra isso, sabe? E acaba que a gente, que eu né, vim nesse despertar, assim. ah, Desculpa, é o meu primeiro vídeo. Então, eu sou uma pessoa que eu falo bastante. Então, quando eu me empolgo, eu vou. Às vezes acaba ficando redundante, ou às vezes eu acabo, né, pulando de uma coisa pra outra. Mas como eu, né, assim, desde o início ali que eu vim falando, eu senti, né, a partir desse meu despertar, que eu já contei um pouco como aconteceu até aqui, eu senti essa necessidade no meu fundo de vir compartilhar, de usar esse canal, né, usar essa rede social para me mostrar. Além do que, eu sempre fui uma pessoa que desejei muito, né, vir para esse lado do digital, né, trabalhar com digital. Outra coisa também que ali desde os meus 18 anos, então há praticamente 20 anos atrás, né? Hoje eu tô com 37. E desde os meus 18 anos eu venho pesquisando muito, sabe, sobre como trabalhar ali com na internet, né? Vamos dizer, aquela velha pesquisa que eu acho que todo mundo já fez, né? Como ganhar dinheiro na internet. E assim, lá atrás eu a minha questão era mais o trabalhar em casa, né? Trabalhar no home office. Eu nunca curtia muito essa questão de ter que sair de casa para trabalhar, pegar ônibus, metrô, sabe? Assim, nunca gostei. Lógico que não tem ninguém que goste, né? Acredito que não. Mas tem pessoas que gostam do trabalhar fora. E eu sempre tive muito essa vontade de trabalhar dentro de casa. Tanto que é uma coisa que eu consegui ali fazer, lógico, quando a lei chegou 2020, né, chegou tudo aquilo que todo mundo sabe, e ali eu tinha acabado de entrar em um emprego CLT na época e trabalhei de home office. E ali eu percebi o quanto eu conseguiria trabalhar no home office e ter essa vida. E aí depois eu consegui manifestar também a minha saída da CLT e a minha abertura da minha consultoria, né? Porém, assim, eu não, hoje, falar pra você que eu tô 100% satisfeita? Não tô, sabe? Eu queria muito isso na época. Porém, depois, claro, de muito conhecimento profundo da alma, do que eu queria, a gente vai, conforme a gente vai vendo, a gente vai estudando, a gente vai pedindo clareza pra Deus, sabe? A gente vai desabafando mesmo, muito, igual falou, muito a questão da lei da atração, né? Eu percebi que não era bem isso que eu queria. Eu não queria o home office, né? Eu sempre quis a liberdade. Então, assim, hoje eu tenho a liberdade? Tenho. Hoje eu posso fazer os meus horários. Hoje eu posso, igual, eu tô aqui hoje gravando no período da manhã, aproveitando que não tem ninguém em casa, né? Tô gravando esse primeiro vídeo aqui. De manhã, hoje, um pouco mais cedo, eu tive uma consulta médica, fui pra minha consulta. Então, assim, sabe, não tenho que pedir permissão pra chefe, não tenho que pedir nada. Hoje eu tenho essa liberdade, mas eu ainda dependo de prestar serviço para outras pessoas. E assim, eu percebi que não é isso que eu quero, né? Então, hoje eu venho trabalhando para manifestar essa parte, sabe? De partir dessa questão de trabalhar no digital, né? Porque eu tenho boletos, como todo mundo, eu preciso pagar minhas contas, eu tenho uma vida ali, eu tenho um padrão de vida, né? Que eu quero manter, eu quero até aumentar isso, porque não, né? E então, assim, eu quero hoje ter os meus rendimentos através do digital. Então, quem sabe através desse canal, quem sabe através de aparecendo em outros, quem sabe ali, uma das coisas que eu tenho na cabeça, através né, de produtos digitais mesmo, vender produtos digitais, porque eu sei, é uma coisa que dá certo, porque eu consumo muito o YouTube, eu sou a louca dos cursos, né? Quem tá aí que tá junto comigo e levanta a mão ali nos comentários pra eu saber. Porque assim, eu sou a louca dos cursos, eu compro muito curso online, eu compro muito e-book, tudo que eu vejo que eu acho que vai agregar, eu compro, às vezes nem. Tem cursos ali que eu comprei, que eu comecei a estudar, acabei parando e nem terminei, venci o curso, sabe? Então, assim, mas então, isso quer dizer o quê? Que tem público pra isso. Ou seja, eu sou um público-alvo desse nicho, então eu sei que tem. Eu sei que dá certo. Porém, por muito tempo eu travei, sabe? Travei ali com vergonha. Vergonha de aparecer, vergonha de falar aqui pra câmera, vergonha. Na verdade, eu acho que não é nem vergonha de câmera.
porque eu sou uma pessoa comunicativa, eu sei disso, eu tenho aquela vergonhinha de falar em público, mas quando eu começo eu vou. Eu sou uma pessoa extrovertida, mas eu estou, né, depois desse meu conhecimento, né, eu sei que hoje eu tenho uma dificuldade, mas é com a questão do julgamento, sabe? Então, assim, o que as pessoas vão achar? Sabe? Ai, das piadinhas, quer virar blogueirinha, das chacotas, sabe? Então, assim, eu sempre me travei, assim, muito e por muitos anos. Eu sei que se eu tivesse começado lá atrás, quando eu iniciei ali mais a fundo mesmo, que foi lá para o ano de 2005, mais ou menos, hoje eu tava muito bem, sabe? Hoje eu vejo pessoas que começaram lá atrás junto comigo, em cursos às vezes que eu entrei, que a gente tinha comunidade, que a gente conversava e por esse medo eu cheguei a travar. E tem pessoas ali que hoje nem sabem que eu existo, óbvio, mas estão aí estouradérrimas no digital, sabe? Ganhando milhões já. E aí você olha, eu olho assim e falo, poxa vida, né? Podia ter começado lá atrás também. Mas acredito que também tudo tem a sua hora, tudo tem o seu aprendizado. Uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos é assim, que Deus usa, né? Então, assim, às vezes um curso que eu fiz lá em 2005 vai me servir agora. Como muita coisa vai servir, né? Claro, muita coisa modificou, principalmente no digital, a gente, assim, é outro mundo hoje em dia, principalmente depois com a entrada da inteligência artificial. Então, assim, é uma coisa que, sinceramente, veio para agregar muito. Antigamente eu já fiz blog, já fiz canal, mas sem aparecer, sabe? Então, assim, eu tinha que fazer tudo na unha, tinha que fazer roteiro na unha, tinha que fazer artigos para o blog ali, estudando, pegando referências, escrevendo, né? Então, assim, eu fiz muito isso lá atrás. Hoje, com a inteligência artificial, você bate um papo ali, você tem um roteiro de um vídeo, você tem um artigo, se você quiser fazer um site, um blog, enfim, você consegue desenvolver todo um produto digital, toda a estratégia ali utilizando somente um chat GPT, um exemplo. Claro, você tem que ter uma estratégia, tudo tem uma estratégia por trás, né? Mas, então assim, hoje eu percebi que é isso que eu quero. E eu contei um pouco aqui, né? Não sei se. Acredito que tenha ficado bem redundante, talvez. Mas como meu primeiro vídeo, é mais um bate-papo mesmo, uma conversa com uma amiga, um amigo, enfim. E eu quero documentar mesmo essa minha trajetória, sabe? Sobre as manifestações que eu vou tendo. Hoje, um dos meus. Hoje, o que eu quero manifestar mesmo. E é um projeto que eu quero focar, sabe? Para daqui a 6 meses eu estar ali tendo um faturamento de 20 mil por mês e já ter conseguido me desvincular da consultoria, ou seja, da prestação de serviço, né? Porque hoje eu não quero prestar serviço, hoje eu quero realmente viver aí 100% do digital. Então, eu quero utilizar esse canal aqui, a gente conversar, para eu falar um pouco do que eu tô aprendendo, do que eu já aprendi. Prometo que eu vou tentar focar mais, né? Me perdoa se né, tô sendo um pouco redundante, assim, com tudo que eu falo. Ou se às vezes eu começo e não termino. Tem um pouco disso também. Mas claro que a gente vamos melhorando ali, né? Conforme o passar do tempo. Vou melhorar também. Hoje assim, começa com o que você tem. Eu sempre escutei isso. E eu sempre achei que eu tinha que ser perfeita. Eu tinha que ter uma câmera perfeita, um microfone, né, aquele negócio de luz lá, tá? De trás, esqueci o nome agora. Ter um negócio daquele, profissional, pra mim começar, e eu sempre procrastinava, sempre deixava pra depois, porque eu queria tudo perfeito, e hoje eu tô gravando aqui com meu celular, tô sem microfone, então vai aparecer aí um pouco de ruído, né, ou às vezes o áudio não vai ficar tão bom como um profissional, mas prometo que eu vou melhorar. Pelo menos um microfone eu quero, né, comprar de início, depois eu sei que eu vou manifestar o crescimento desse canal muito rápido. Eu sei disso, vocês vão me ajudar. E eu quero que vocês coloquem aqui, às vezes, o que vocês acham. Se isso ressoa, né, com vocês. Eu quero, né, ter um círculo de amizade, vamos dizer assim. Vamos dizer não, eu quero mesmo ter um círculo de amizade aqui, postar uns vídeos, eu quero conversar com vocês ali através dos comentários, saber o que vocês acham, se vocês estão nesse mesmo momento que eu, se não estão, sabe? Porque eu quero desenvolver isso. Porque assim, na minha vida, no meu dia a dia, eu percebo que
esse manifestar espiritual, dessa maneira que eu falo, né, desse entendimento, esse entendimento da lei da atração, da manifestação, do Deus, né, do superior que a gente tem, que é diferente da religião, sabe? Então eu percebo que eu não tenho um círculo onde eu possa falar sobre isso. Até porque, assim, ou um círculo é totalmente voltado à religião, ou o outro círculo é totalmente voltado, assim, eu acredito em tudo, mas não acredito em nada. Era basicamente como, era o círculo que eu pertencia antes mesmo, né? Acreditava em tudo, mas também não acreditava em nada. E hoje eu sei que eu tô despertando. Eu tô tendo mais interesse em saber um pouco mais da Bíblia, né? Mas mais voltado para esse lado espiritual, não do religioso mesmo, né, da igreja em si. Então, eu quero estudar um pouco mais, quero trazer um pouco mais isso também aqui, e claro, eu quero, assim, eu acho que o ponto principal é o quê? É uma pessoa comum, igual você, que tá aí assistindo, provavelmente também, que já tentou tudo quanto é técnica, que não consegue concluir nenhuma técnica, assim como eu, nunca consegui concluir nada. Porém, assim, tenho manifestações, porém tenho muitas travas. E assim, só para contextualizar mais um pouco, assim, uma das minhas travas principais, depois de percebendo, então assim, eu manifestei o amor da minha vida, isso lá, muito, muito atrás, tá? Hoje eu tô com meu marido, nós já vamos fazer aí o ano que vem, no começo do ano que vem, 21 anos juntos. Então, eu sei, foi uma manifestação minha, que eu lembro até hoje, que eu tinha terminado ali com um namoradinho de adolescência, e só que eu não gostava dele, mas tinha terminado, então a gente acaba dando uma sofrida ali, né? Aquela coisa da adolescência. E eu lembro que um dia eu chorei, eu deitei, eu chorei, eu pedi pra Deus que eu queria alguém que caminhasse comigo, né? Um homem sensível, que chorasse comigo, que não fosse machista, porque eu nunca fui, detestava essa questão do homem machista, nunca acreditei nisso. Eu acho que as coisas têm que ser iguais, né? Assim como eu, como mulher, eu vou sair, eu vou batalhar, eu vou trazer também o sustento para dentro de casa. Eu queria um cara que me ajudasse também, né? Que não eu quero comer não sei o quê, ir lá, levantar e fazer. Não sou dessas. Sem julgamentos também, mas assim, eu, Gisele, não sou assim. Né, então ali eu chorei, eu pedi, e eu vou falar pra vocês que em coisa de 2 semanas eu conheci o meu marido. E meu marido era tudo aquilo que eu pedi, sabe? E bonito, né? Não pedi bonito, mas eu acho que no fundo Deus sabia que eu queria um homem bonito e veio. Veio exatamente do jeito que eu pedi, né? E assim, estamos juntos aí, lógico, em 21 anos, quem tem um relacionamento muito longo, assim, sabe? Que tem os altos e baixos, né? Passei já, claro, tive a crise ali no meio nesse meio do casamento. Porém, hoje nós somos muito felizes, temos 2 filhos, como eu já falei. Hoje nós prosperamos na nossa vida, começamos assim com nada, sabe? Igual eu falo, ele só tinha um tênis de marca e um sonho. Então a gente andava de ônibus mesmo, a gente andava de carona com amigos, a gente conquistou nossos carros, hoje nós conquistamos o nosso apartamento, né? Então faz 2 anos aí que nós compramos na fase ali de construção, né? Mas foi uma conquista também, foi uma manifestação que nós tivemos aí. Então, assim, sabe, coisas. Então, fomos crescendo junto. Hoje, meu filho, né, estuda em escola particular. Então, sabe? Então, assim, hoje eu manifestei. Essas coisas, assim, eu consegui manifestar. Porém, eu não consigo. Eu tenho uma trava financeira. Eu já percebi que eu tenho essa trava financeira. Uma coisa que eu tento, sabe? Eu estudo muito, eu vou atrás, mas eu sei que eu tenho alguma crença. Né, que eu tenho alguma, não, eu sei que eu tenho crenças limitantes quanto ao dinheiro, ao recebimento, porque assim, eu consigo manifestar dinheiro, eu vou até um certo patamar ali de recebimento, ali eu travo. E quando às vezes eu chego até ali, eu regrido. Parece que parece que no meu subconsciente sabe, eu bati na tecla ali e falei assim: "Ah, não, você vai ganhar isso". E toda vez que eu consigo, eu vou fazendo, eu vou pedindo para Deus, eu vou orando, eu vou pedindo, eu vou fazendo meditação, eu vou fazendo algumas técnicas muitas vezes e aí eu consigo chegar até um pouco mais ali, já cheguei a um teto bacana e aí daqui a pouco eu volto, sabe? Então assim, então eu percebo que é uma das coisas que eu não consigo manifestar com tanta facilidade, tá?
outras coisas eu percebo uma facilidade muito grande de manifestação. Tanto que eu já consegui manifestar uma coisa que eu já coloquei, eu já fiz o meu quadro dos sonhos para 2026, depois eu posso até mostrar. E uma das coisas eu já manifestei, que era uma viagem que eu queria fazer muito, e eu já manifestei e eu já vou fazer essa viagem em janeiro. Então, assim, né? Claro que eu poderia ter manifestado uma viagem de graça, poderia, mas assim, eu ainda não tenho a permissão para isso. Então eu manifestei a viagem ali do jeito que tem que ser ali, né? Parceladinho no cartão, do jeito que eu ainda tenho essa permissão. Então eu preciso quebrar essa permissão do financeiro, sabe? Então, como eu disse, a minha meta para daqui a 6 meses é estar ganhando ali em torno de 20 mil reais por mês. É um valor, assim, para algumas pessoas, nossa, é muita coisa, né? Para mim, assim, eu tô trabalhando na minha cabeça para não ser muita coisa, mas para mim já é um valor assim acima, mas é um valor que eu conseguiria ter uma vida confortável, dar uma vida confortável para minha família, conseguir fazer, ai, fugiu de novo, conseguir fazer ali investimentos, né, que muito preciso, né, até hoje eu não consegui fazer nenhum investimento, quando eu conseguia, via alguma coisa, eu tinha que gastar, né, esse investimento. Então, assim, tudo que eu tenho foi com muito esforço. Vamos dizer, tudo que eu conquistei, tudo que eu manifestei, eu consegui manifestar, mas sempre com muito esforço, sabe? Com muita luta, pagando muita parcela, sabe? Então, assim, eu tô nessa jornada para quebrar isso e conseguir manifestar as coisas que eu quero com leveza, sabe? Porque Deus fala na Bíblia, fala em tudo quanto é lugar que se você for pesquisar aí, né, sobre Deus, sobre o superior, sobre manifestações, às vezes eu escuto muito o Bashar, o Abraham Hicks, né, que é a Esther Hicks que canaliza. Gosto muito também dessa parte espiritualista, né? Estudo muito sobre. Então, todos eles, todos eles falam que a gente manifesta muito, a gente precisa muito rápido, a gente pode manifestar a vida dos nossos sonhos, porque nós viemos para cá para ter isso. Porém, precisamos aprender, né? E eu acho que esse é o ponto final dessa minha jornada, sabe? Desse meu crescimento. Então, acredito que agora, a partir de agora, eu vou começar a gravar aí uns vídeos, contando essa minha trajetória até chegar aos 20 mil em 6 meses. Então, nós estamos entrando em dezembro, né? Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, lá para maio, né? Ali do ano que vem, eu quero já ter alcançado essa meta. Preciso melhorar muito a questão da procrastinação. Eu sou uma pessoa que procrastino muito, sabe? E eu também já descobri que essa minha procrastinação é um medo de vencer, um medo do crescimento, sabe? Então, assim, de crenças, né, claro, limitantes que eu tenho desde a infância, de coisas que eu escutei muito na infância, algumas coisas eu já consegui detectar e venho trabalhando isso, né? Venho tentando entender muitas coisas. E então, vai ser isso. Vai ser uma jornada ali de como que eu vou chegar nos meus 20 mil por mês, uma jornada de como eu vou conseguir aí terminar esse. Terminar não, né? Seguir aí nessa minha jornada espiritual, conseguindo quebrar essas barreiras. E eu quero que você, né, aí que chegou aqui nesse vídeo, se você chegou, como dizem, né, não foi à toa, você ressoou comigo, né? Então nós vamos juntas. Se você, né? Vamos juntos, vamos juntas aí nessa jornada, mesmo com filho, com casa, com trabalho, com rotina, né? Eu quero encaixar ali. E acredito que às vezes, como eu vou ter que vir aqui, né, para falar para vocês, eu não vou querer passar vergonha, óbvio. Eu acho que eu vou me forçar a fazer mais. Tá? Eu vou jogando aqui os meus projetos, o que eu tô pensando, o que eu tô fazendo. Vou jogar também aqui, vou falar um pouco sobre o que eu venho aprendendo, né, insights que eu vou tendo aí, mais dessa parte espiritual. E também quero trazer alguns vlogs, né? Então, assim, quem sabe eu não trago um vlog aí dessa minha viagem, que eu já manifestei, né? Alguns vlogs ali do meu dia a dia, para você que está me acompanhando ver que eu sou só mais uma pessoa comum, que vivo aqui, que tem uma vida normal,
não tenho nada demais, né? Que batalho ali as minhas conquistas, né? E como eu vou chegar a, né, a manifestar tudo isso que eu quero, a manifestar a vida dos meus sonhos, né, através dessa expansão de consciência mesmo e através desse meu caminho de permissão. Tá? Então, assim, espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado muito longo. Me conta o que vocês acharam, por favor. É uma coisa que eu vou gostar muito de ler. Prometo responder, né? Já que é começo de canal geralmente a gente consegue dar uma atenção maior ali nos comentários, né? O que vocês gostaram, o que não gostaram. Peço mais uma vez, peço desculpas aí se às vezes eu fui redundante em alguma coisa, se às vezes eu comecei e não terminei alguma coisa. Então, assim, como um aprendizado, eu vou dar, né? Não vou olhar o vídeo antes, eu só vou postar mesmo. Talvez eu dê uma revisada ali para cortar alguns errinhos básicos, assim, tirar algumas coisas, mas eu não vou, não, porque eu sei que a gente acaba sendo muito perfeccionista e se eu for ver, não vou postar e não quero isso. Eu quero que seja assim, autêntico, sabe? Eu e você aí, e a gente batendo esse papo e você depois, né? Se inscreva no canal também. Vai ser muito importante pra mim, pra você receber meus conteúdos aí, pra gente ir junto nessa jornada. Dá como diz a minha filha, dá um like aí. E então, gente, muito obrigada, viu? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.